foi uma educação de qualidade, uma educação, ou sempre foi considerada a melhor educação do país. Ao longo dos anos, né, até em função do déficit, tudo que acontece com a política, a falta de investimento, né, ou pouco investimento em educação no estado do Rio Grande do Sul, vem diminuindo a qualidade da educação. Eu acredito muito no investimento na educação e acredito que a gente só vai trazer qualidade para a educação quando a gente transformar a escola do Rio Grande do Sul, a escola pública, e até a escola privada, numa escola de qualidade, obviamente, mas numa escola atrativa para o jovem. O jovem não pode ser obrigado pela família, ou obrigado, ou pressionado pela sociedade para estudar. Ele tem que se sentir bem dentro da sala de aula. Ele tem que estar à vontade dentro da sala de aula. E para isso, nós políticos, nós educadores, nós que temos, né, a capacidade de criar estrutura para que esse jovem tenha interesse na sala de aula, temos que agir. A necessidade de revisarmos a legislação educacional gaúcha para retomarmos a qualidade de educação que o Rio Grande do Sul tem condições de oferecer à sua população e que o Rio Grande do Sul merece e precisa para retomar um ciclo de desenvolvimento. É para isso que a gente convida vocês para continuarmos discutindo o aperfeiçoamento da lei da carreira do magistério e da gestão escolar da Escola Pública Estadual do Rio Grande do Sul. Professoras e professores, na primeira parte da nossa conversa, nós vimos que nós precisamos melhorar a qualidade da educação no Brasil e no Rio Grande do Sul. Embora alguns digam que o objetivo da escola é formar cidadãos conscientes, claro que é. Mas para fazer isso, qual é o papel da escola? Olha, não tem cidadão consciente se não souber ler e escrever, se não souber interpretar gráficos. E a função da escola é essa, é desenvolver habilidades e competências cognitivas, é ensinar os conteúdos escolares. O resto outros fazem, sindicatos, partidos, igrejas, a família. Nosso papel é ensinar os conteúdos escolares. É essa a nossa contribuição para a cidadania. Para isso, nós precisamos que os alunos permaneçam na escola, que eles passem de ano, que eles concluam o ensino fundamental e médio na chamada idade certa, que eles aprendam o que é necessário para viver nessa sociedade do século XXI. Essas são as metas do Todos pela Educação. Que todos concluam o ensino fundamental e médio na chamada idade certa e que todos aprendam ao longo do ensino fundamental e médio. Educação básica de qualidade para todos. E, embora seja bastante complicado saber como é que a gente consegue a qualidade da educação, todos os países, todos os sistemas de ensino que chegaram a isso, que deram saltos de qualidade significativos, todos têm uma lição para nos dar. Não tem escola de qualidade sem bons professores. E faz tempo, pelo menos desde a luta pela Constituinte no Brasil, que a gente sabe que professor de qualidade significa melhorar a formação inicial e continuada, melhorar salário, ter carreira atrativa e ter condições adequadas de trabalho. Parece até discurso sindical, né? Mas faz 30 anos que a gente diz isso no Brasil e que a gente não consegue acertar o passo. Então vamos lá, vamos tentar acertar o passo. E por que a gente precisa de uma nova carreira dos professores do magistério gaúcho agora? Vocês devem ter ouvido eu dizer e outros colegas da Secretaria de Educação dizer que a nossa lei do plano de carreira é a mais antiga entre as 27 unidades federadas do Brasil. É uma lei de 74. Ela foi feita com base na Lei 5692, que é a reforma de ensino do período do regime militar. Vejam só, colegas, a 5692 foi a primeira lei da educação brasileira que determinou que fossem feitos planos de carreira para o magistério brasileiro. Vários estados fizeram, a nossa foi uma das primeiras e serviu inclusive de modelo para outros estados do Brasil. Aqui foi feita também por um secretário de educação que era militar, o coronel Mauro da Costa Rodrigues. É uma carreira, inclusive, com inspiração militar. Não quer dizer que seja ruim, não. Tem até algumas coisas bem boas. Mas ela está superada. Vejam só, depois disso veio a Constituição de 88, veio a atual LDB, que é a Lei 93/94, de dezembro de 96, que revogou a 5692, e os mecanismos de financiamento da educação brasileira. O primeiro, o Fundef, que é uma emenda constitucional lá de 96, que, aliás, esses fundos surgiram justamente da necessidade de criar condições de valorizar o magistério, tanto que eles têm no nome isso. O Fundef é Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. O Fundef foi regulamentado por uma lei também de dezembro de 96, que tinha um dispositivo que dizia
que estados, Distrito Federal e municípios deveriam fazer novos planos de carreira para os seus magistérios. Vejam só, o Rio Grande do Sul está atrasado pelo menos 12 anos, porque essa lei é de dezembro de 96. Essa lei dizia que os planos de carreira deveriam ser feitos em um ano. O PT e o PCdoB, na época, entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal, que deu apenas a inconstitucionalidade do prazo de um ano. E esse dispositivo da Lei 94/24 determinava que esses novos planos de carreira fossem feitos de acordo com diretrizes emanadas do Conselho Nacional de Educação. E essas diretrizes foram feitas. É a resolução número 3, de 8 de outubro de 97, que vai aparecer agora na sequência na nossa conversa. E o relator, na época, no Conselho Nacional, foi um colega representante da CNTE, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, ou seja, representante no movimento sindical dos professores. Essa resolução ainda existe, está ainda em vigência. Depois veio o Fundeb, que é o sucedâneo do Fundef, uma outra emenda constitucional já no governo do Lula, agora em 2007, que está em vigência. E temos agora, na sequência, a lei do piso nacional. Vejam só, nós do governo do Rio Grande do Sul já tínhamos a disposição de aperfeiçoar a legislação da carreira do magistério, inclusive em função disso, porque estamos há mais de 12 anos atrasados. Mas a lei do piso, que é do ano passado, que é de julho de 2008, tem esse artigo que vocês estão vendo na transparência, que determina que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios ou elaborem ou façam a adequação dos seus planos de carreira até 31 de dezembro de 2009. Ou seja, nós temos que fazer isso, porque a própria lei federal do piso do magistério determina que a gente faça. E o que a gente quer ao aperfeiçoar a carreira do magistério, colegas? O que vocês estão vendo aí? Qual é o nosso objetivo geral? É valorizar o magistério de forma articulada com a melhoria dos resultados educacionais. Quais são os resultados? Aumentar o número de alunos que terminam o ensino fundamental e médio e aumentar a aprendizagem dos nossos alunos. Nós já conversamos isso com os diretores de forma bastante clara e aberta. Nós temos uma situação conflituosa e conflituada com os professores do Brasil inteiro. Porque a gente diz para as escolas e diz para os professores, precisamos aumentar os nossos níveis de aprovação, precisamos aumentar os nossos níveis de aprendizagem. E, ao mesmo tempo, é perfeitamente humano, natural, que todas as pessoas, inclusive os professores, queiram aumentar seus salários, melhorar suas condições de vida e trabalho e que pensem no valor futuro das suas aposentadorias. Aí nós temos carreiras que funcionam da seguinte maneira. Professores, se vocês querem aumentar seus salários, isso não tem nenhuma relação com se os alunos permanecem na sala de aula ou se eles abandonam a sala de aula durante o ano letivo. Isso não tem nenhuma relação com as taxas de aprovação, nenhuma relação com os níveis de aprendizagem. Ou seja, não faz diferença se o professor é um bom professor ou um mau professor, isso não importa para a carreira. Se vocês querem aumentar os níveis de remuneração de vocês, se vocês querem garantir aposentadorias maiores, vocês têm que pensar em outras coisas. Vocês têm que aumentar a carga horária, vocês têm que procurar, por exemplo, no nosso caso aqui, trabalhar em escolas que tenham gratificações de difícil acesso e, principalmente, vocês têm que se preocupar em fazer isso nos últimos 5 anos. Aí vocês vão estar assegurando aposentadorias maiores. É isso ou não é isso, colegas? É assim que funciona a nossa carreira. Então, como é que nós queremos? Para garantir esse objetivo geral, nós precisamos percorrer esses 7 objetivos específicos que nós estamos colocando para vocês. Melhorar a seleção dos professores, valorizar a formação continuada, valorizar o desempenho profissional, melhorar os salários iniciais, melhorar os salários em geral, redimensionar as gratificações para que elas funcionem efetivamente como instrumento de gestão de pessoal e garantir a sustentabilidade das despesas com previdência a favor de todos nós, sob pena delas deixarem de termos recursos efetivamente para garantir as aposentadorias de todos os servidores e de todos os professores do Estado do Rio Grande do Sul. Olha, uma carreira, colegas, trata de uma série de questões. Trata de jornada, trata de férias, trata de faltas, trata de gratificações, mas o que é essencial numa carreira? É como é que a gente entra numa atividade profissional no serviço público e como é que a gente evolui e muda de posição e, ao mudar de posição, aumenta o vencimento e a remuneração. Vejam só, existem cargos públicos que não estão organizados em carreira. Nós podemos fazer concurso, ter um cargo, ter vencimento, ter jornada e não ter carreira. Só existe carreira quando os cargos públicos
que correspondem a uma determinada atividade profissional estão distribuídos em posições